o meu nome é Laura e eu estou aqui representando a Associação de Divulgação Espírita Conceição Merig, que fica em Taboão da Serra, no bairro Jardim Salete. Quero iniciar agradecendo a USE Embu das Artes a oportunidade de estar aqui colaborando na divulgação da doutrina dos Espíritos. Muito bem, o nosso tema é a felicidade é possível. Achamos interessante esse tema com essa conotação de uma pergunta, porque ela já começa a nos levar a refletir. Só pelo tema a gente já começa a refletir sobre algo que almejamos tanto na nossa vida, mas que sempre nos parece tão distante, que é a felicidade. E a essa pergunta, a felicidade é possível? Nós responderemos que depende do ponto de vista que nós analisarmos. Se nós formos analisar pelo ponto de vista materialista, onde passamos a existir pela união de um espermatozoide e de um óvulo, onde nós somos um amontoado de células, órgãos e sistemas, e que todos os nossos sentimentos e emoções são determinados por essas células, por esses órgãos e por esses sistemas. E quando esses sistemas, órgãos e células entram em colapso, nós deixamos de existir? A resposta é não, meus amigos. A felicidade não é possível, pois nós estaremos subordinados ao imediatismo da matéria, onde coisas são mais importantes que pessoas e temos que ter e não ser. Agora, se nós formos analisar pelo ponto de vista espiritualista, sobretudo o ponto de vista do Espiritismo, aí podemos responder: sim, a felicidade não só é possível, como é um fato para o espírito imortal que nós somos. Com a certeza da pré-existência da alma e da continuação da vida após a morte do corpo físico, tudo muda. É como se nós tirássemos um véu espesso que cobre nossos olhos. E o Espiritismo, essa doutrina positivista, tem o condão de esclarecer e consolar a quantos se debruçam sobre ele para estudá-lo, pois ele nos apresenta um Deus soberanamente bom e justo, que não privilegia ou castiga a ninguém. Tudo o que acontece em nossas vidas, bom ou mal, é fruto de nossas escolhas, pois nós somos regidos pela lei de causa e efeito, que nos diz o seguinte, que nós somos livres para escolher, mas também somos responsáveis pelos resultados de nossas escolhas. E é isso, através dessa lei, é que nós somos mais ou menos felizes. Essa lei é uma lei sábia, é uma lei didática e acalentadora também, pois o nosso aprendizado e evolução só depende de nós mesmos e de mais ninguém. E é pela reencarnação e em contato com a matéria que realizamos esse processo de aprendizado. Cada existência que nós temos é uma oportunidade para aprendermos a lidar com as nossas escolhas e a aceitar e respeitar as escolhas dos outros. Pensemos bem se a nossa vida, se a maioria das infelicidades que acontecem na nossa vida, elas não se resumem exatamente nisso, nas escolhas que nós fazemos, porque não conhecemos, ou então por impulsividade, ou então por não aceitar as escolhas dos outros e respeitar as escolhas dos outros. Queremos que as pessoas façam ou pensem exatamente como nós pensamos ou como nós achamos. E isso nos causa muita infelicidade. Pode não parecer, meus amigos,
amigos, mas estamos todos, sem exceção de ninguém, nesse mesmo processo, nessa mesma busca. Temos todas as mesmas carências e as mesmas necessidades, e nós almejamos a mesma coisa, ser feliz. Mas não basta, meus amigos, nós queremos ser felizes. Nós precisamos trabalhar por essa felicidade. Porque a felicidade, ela não é um artigo que nós podemos comprar nos shoppings, nos supermercados, ou então que nos chega como uma herança, ou então que nós podemos pegar emprestado dos amigos que nós achamos que são mais felizes, ou então que se possa roubar. Não. A felicidade, ela é uma construção diária. Todos os dias nós temos que buscar construir a felicidade em nós mesmos. Não podemos aguardar, esperar que o mundo melhore, que o governo faça alguma coisa, que a nossa família, que o nosso esposo, que a nossa esposa, que os nossos filhos realizem esse trabalho por nós, essa construção. A construção da felicidade é pessoal e intransferível e diária. Nós devemos iniciar essa construção aqui mesmo, nesse mundo de expiação e de provas. Normalmente, ouvimos as pessoas dizer: eu espero que quando eu sair desse mundo, eu seja mais feliz, porque aqui eu só sofro. Ledo engano, meus amigos, porque, na verdade, os Espíritos nos ensinam que temos que aprender a construir essa felicidade aqui mesmo, nesse mundo de expiação de provas. Aliás, é esse mundo que nos dá tudo aquilo que nós necessitamos para que nós possamos estar construindo essa felicidade. E para isso, nós precisamos olhar para o nosso interior, não mais para o exterior, não mais para o mundo, para o que as pessoas estão fazendo, como elas estão fazendo, mas olhar para o nosso interior e modificar hábitos que estão arraigados dentro de nós desde muito tempo, desde muitas existências. É um processo fácil? Não, não é um processo fácil, mas é um processo que se faz urgente, que nós precisamos começar a fazê-lo. E é pelos nossos hábitos diários que nós podemos realizar essas transformações. Nós podemos, por exemplo, procurar ser o mais feliz que nós pudermos, do jeito que nós somos e com o que nós temos. Afinal de contas, precisamos nos conscientizar que tudo que nós somos e que tudo que nós temos é escolha nossa mesma. Nós temos por hábito achar que a grama do vizinho é sempre mais verdinha. Nós achamos que a vida dos outros sempre é mais fácil, sempre é melhor. Mas, na verdade, como já dissemos, todos nós passamos pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades e que nos causam infelicidade. Mas o que nós precisamos aprender é viver com aquilo que nós temos e procurar ser feliz da melhor maneira possível. Precisamos também, dar um sentido real à nossa vida. Afinal, a nossa vida, ela não é só comer, beber, trabalhar, se divertir. Isso faz parte dessa nossa existência, porque afinal estamos na matéria e precisamos disso também. Mas dar um sentido à nossa vida é olhar um pouco mais além, entendendo que não tem como ser feliz sozinho. O bem comum é, na verdade, um dos alicerces da felicidade. Então, não adianta nós querermos ser felizes sozinhos, não adianta nós buscarmos essa felicidade só para nós e para aquelas poucas pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos compreender que o bem comum é que nos leva à felicidade. Se buscamos fazer algo, que nós observemos se esse algo que nós estamos fazendo está beneficiando alguém, ou pelo menos se não está beneficiando, não está prejudicando
a trabalhar o nosso orgulho e o nosso egoísmo, que segundo os Espíritos é a chaga da humanidade, porque orgulho e egoísmo são duas imperfeições que fazem com que a gente não enxergue as necessidades do outro, aquilo que o outro necessita, tanto materialmente quanto emocionalmente. Então, precisamos trabalhar o nosso orgulho. O que é o orgulho? É aquele sentimento que nós temos de que nós merecemos tudo. Tudo que for bom, nós merecemos. E o egoísmo é achar que só nós merecemos. Então, precisamos trabalhar esse sentimento. E Jesus, o nosso modelo e o nosso guia, ele nos dá uma receita infalível para que nós possamos começar a trabalhar esse egoísmo e esse orgulho, que é fazer ao outro somente aquilo que nós queremos que nos faça. E essa é uma receita infalível para que nós comecemos a realizar o bem comum. Necessitamos também de exercitar a gratidão. Nossa, a gratidão é uma virtude que está tão esquecida entre nós, que nós, nesse mundo materialista que nós estamos, nessa sociedade materialista, nós usamos coisas e pessoas e depois nós descartamos quando não nos convém mais. Esquecidos que do momento em que nós levantamos, ao deitar de novo, nós precisamos de inúmeras pessoas. As pessoas que fazem com que o alimento chegue até a nossa casa. Aquela cama que nós dormimos também foi confeccionada por alguém. Enfim, nós vivemos numa rede de apoio mútuo e não temos consciência disso. E mais do que tudo, nós nos esquecemos da gratidão àquele que é o nosso Criador e que nos possibilita estarmos aqui hoje, que é Deus. Nós precisamos também aprender a investir o nosso tempo em pessoas. Todos nós costumamos investir dinheiro na poupança, LCI, LCD. Pois então, nós precisamos, tendo em vista a vida espiritual, nós precisamos investir em pessoas. Quais pessoas que nós podemos estar investindo? A nossa família são as primeiras pessoas que nós precisamos aprender a investir. Às vezes existe aquele nosso familiar que está passando por um momento difícil e nós não estamos nem percebendo, porque estamos tão envolvidos com o nosso trabalho, com a vida material, que supre as necessidades do corpo físico, que nós não percebemos que tem um familiar nosso necessitando. Os nossos amigos, que são a bênção de Deus nas nossas vidas. Ai de nós se não fossem os amigos, porque amigo é aquele que normalmente nos ouve e que, sem uma crítica, sem dizer que nós deveríamos fazer assim ou de tal maneira, ele simplesmente nos compreende. E na maioria das vezes, quando estamos chateados, quando estamos aborrecidos, os primeiros que nós desdenhamos são os nossos amigos. Nós precisamos também investir mais nos nossos companheiros de trabalho, porque através desses companheiros nós podemos também aprender muitas coisas. Na questão material, que é da nossa profissão, se nós nos abrirmos ao aprendizado com os nossos companheiros de trabalho, quanta coisa que nós podemos aprender. E como pessoas que são também, nós podemos também estar investindo nos nossos vizinhos, que são pessoas que às vezes passam por nós, que nós nem nos damos ao trabalho de estarmos cumprimentando, e que é muito importante, porque nós nunca sabemos o dia de amanhã. Também, porque nós sabemos também que a matéria, ela passa, e passa muito rápido, mas o amor é lei divina e só pode ser exercido de criatura para criatura. Nós precisamos tirar esse hábito de nós de vivermos no automático, porque o automático que nós vivemos, ele
atende às nossas necessidades físicas normalmente, mas hoje nós temos raciocínio, nós temos inteligência o suficiente para que nós possamos trocar entre nós os sentimentos para que haja amor verdadeiro, que é um dos alicerces também da felicidade. E nós precisamos deixar o ontem como referência e não como residência. Como é um hábito nosso guardar as coisas que aconteceram no dia de ontem, há um mês atrás, há um ano atrás, é um hábito que nós temos e que nos faz sofrer bastante e ser bastante infeliz. Por isso que dizemos que o ontem, ele tem que servir como referência. Não, claro que não tem como esquecer o passado, isso não. Mas existem situações onde nós precisamos aprender a usá-las como uma referência, para que a gente possa fazer melhor, para que a gente possa adquirir experiências na nossa vida. E não fazer com que acontecimentos desagradáveis, guardar as mágoas dentro do nosso coração, rancor, ódio, sentimento de vingança, tudo isso nos causa infelicidade. Nós achamos muitas vezes que aquele que causou uma mágoa em nós, uma ingratidão, seja o que for, ele está sofrendo e deve sofrer, mas na verdade, quando guardamos esses sentimentos, o primeiro que sofre somos nós mesmos. Por quê? Porque estamos alimentando um ontem que não vai voltar mais e que não vai se modificar, a não ser que nós queiramos modificá-lo e levar ele para a nossa vida como uma experiência. Nós precisamos também deixar o amanhã como uma possibilidade de ser melhor do que hoje, mas sem expectativa. Isso se chama esperança. Quando nós aprendemos a viver o amanhã, pensar nele como possibilidade de ser melhor, mas não colocando expectativa, imaginando que tal ou qual coisa pode acontecer, que os acontecimentos serão acima ou de outra forma, isso causa ansiedade em nós, faz com que nós nos sintamos ansiosos, infelizes, queixosos e esquecemos de viver o hoje para ficar aguardando uma manhã e talvez nem aconteça, pois nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui um segundo em nossa vida, que dirá então o amanhã. E precisamos viver o hoje, com todas as suas alegrias e tristezas, num processo contínuo de aprendizado, que é o que nós não fazemos. Nos apegamos tanto ao passado, que nos leva a depressões, ou então ao futuro, que nos leva à ansiedade, e esquecemos de viver o presente com todas as possibilidades, alegres ou não, que nós temos no nosso dia a dia. E isso faz com que nós não busquemos a esperança e que a gente não encontre nunca a felicidade. A felicidade, meus amigos, ela é possível sim, com certeza ela é, porque ela está dentro de nós, não está no exterior, ela está dentro de nós. Mas nós precisamos fazer como o homem da montanha. Quando nós estamos aqui no pé da montanha, a vida material, ela nos parece tão grande, tão imponente, tão importante. Mas quando nós começamos a subir a montanha e temos uma visão, e começamos a ter uma visão panorâmica da vida material, aí nós começamos a ver as pequenezas desse mundo, a sua efemeridade e a sua desimportância diante da vida imortal do Espírito. E nós temos também uma escada que nos ajuda a subir essa montanha.
Essa escada é o conhecimento que nos liberta verdadeiramente de todas as coisas, de todos os empecilhos materiais. Daí o ensinamento do Espírito de verdade contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, meus amigos, amar e nos instruir é o caminho que nos leva à felicidade. Não percamos mais tempo. Muito obrigado e muita paz para todos nós.